nos estúdios Irineu Hennemann, presidente da Sertel, Daniel Sick, vice-presidente da Sertel. A pauta aqui cita 69 anos da Sertel, mas isso vai ficar por último. A principal pauta, Irineu e sei que é a preocupação na questão de pico de consumo de energia que tem ocorrido em determinados horários, possivelmente em função das temperaturas bastante altas, né? Mas era a situação prevista. E mesmo assim tem faltado energia em determinados dias. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas, Renato. Uma alegria estar aqui com vocês, trazendo informações da nossa cooperativa e entrando em contato com o nosso associado, que é especialmente ele que precisa receber essas informações. Mas realmente os últimos dias estão sobrecarregando o sistema. Eu vou pedir inclusive para o Daniel fazer um resumo, né? Mas o vale está crescendo muito, a demanda está aumentando muito e a conta de luz por isso também está aumentando, porque a gente está consumindo mais. Mas o Daniel tem números aí que podem nos ajudar em termos de dados. Bom dia. Tudo bom, Daniel? Essa questão tem preocupado porque a Sertel vinha evoluindo com subestações e com algumas situações de transposição de pontos de um consumo não tão alto para pontos onde especialmente a questão domiciliar e as indústrias ou o comércio com os equipamentos para refrescar um pouquinho, aumentando o consumo, para compensar aonde havia pico. E agora a coisa meio que desregulou, Daniel. Bom dia, Paulo Rogério. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Renato. Bom dia, Sec. Bom dia. Com certeza o consumo de energia elétrica, Paulo Rogério, nos últimos anos sempre, nos meses de janeiro e fevereiro, a gente sempre tem um incremento no consumo de energia elétrica. O que aconteceu na semana ali do dia 13 de fevereiro, que nós tivemos naquela semana, teve um incremento na sexta-feira de 8% no consumo, na demanda de energia elétrica, no dia 8%, e na segunda, sobre esses 8%, mais 12%. Então a gente está falando de um incremento de demanda de 20% devido à onda de calor que aconteceu. Vocês não tinham a previsão de que esses equipamentos seriam ligados? Sim, nós tínhamos a previsão sim que isso poderia acontecer, só que num grande sistema elétrico que a Sertel tem, como nas nossas residências, a Sertel não teve sobrecarga de energia, falta de energia, não. As subestações, que nem tu comentou, a Sertel tem 5 subestações, as demandas aguentam em torno de 200 mega. Porém, número, né, 200. Nós chegamos em 122. A normalidade da Sertel 80, 90, a gente foi a 122. Quando isso acontece, um crescimento assim, nós tivemos que reequilibrar e reorganizar as nossas cargas, tanto no sistema de transmissão quanto no sistema de distribuição, usando religadores, a nossa comunicação interna lá dentro do nosso centro de operação, por isso que teve alguns desligamentos de 1 minuto e meio, 2, porque a gente conseguia fazer tudo lá de dentro do centro de operação da Sertel. Porém, teve desligamentos maiores, principalmente na linha de transmissão, onde aconteceu um desligamento de 30 minutos, que nós tivemos que reconfigurar o nosso sistema e conseguir organizar ele. Na quarta-feira, o aumento de consumo foi maior ainda. E aí a gente já não teve mais os problemas que aconteceram. E essa semana, na segunda e na terça, nós tivemos também um incremento muito alto. E na terça era para ter um consumo maior ainda. Nós começamos com a tarde com 14 mega acima daquele recorde que a gente tinha. Porém veio a chuva e não se repetiu. O pessoal desligou o ar-condicionado. Esse daí muda o consumo, né? Mas sim, a Sertel vem preparado para isso sim, Paulo. E a gente vê aqui, vamos falar da micro-região aqui de Lajeado, na nossa região, em termos de quilowatt-hora, consumo de energia elétrica, comparado 2024 com 2023, então uma comparação, né? Lajeado cresceu 10% no consumo. No geral ou determinado setor? Não, no geral, Paulo, em todos os setores aqui na nossa micro-região. Indústria, comércio, residencial, rural também, muito incentivado, teve um incremento de 10% no consumo de energia elétrica. Isso é um número bem... É sinal de desenvolvimento. Sinal de desenvolvimento, Paulo. Claro que a gente sabe de todos os movimentos que aconteceram pós-enchente, que algumas indústrias, algumas pessoas se mudaram para a região da Sertel. A gente sabe disso também, mas teve um incremento natural do consumo de energia elétrica. Afinal de contas, a gente vem ligando, né, presidente? A Sertel vem ligando em torno
de 2.500 associados por ano. E Lajeado, a região aqui, tem um incremento muito alto, falando quase 40, 30% do incremento é aqui na região de Lajeado. Pergunta de leigo. A nossa principal linha de transmissão é para garantir, digamos assim, como guarda-chuva, o abastecimento aqui na região vem da serra. Nestas ocasiões, essa linha de transmissão, lá em cima o calor não é tão acentuado. Nestas ocasiões, não tem como compensar os nossos solavancos aqui? Assim, ó, Paulo, o nosso sistema de transmissão, hoje a Sertel é conectado na subestação de Costão. Ali de Costão, a subestação não é da Sertel, mas a Sertel está conectada na subestação. Essa subestação ela recebe energia de duas fontes, uma que vem de Garibaldi e a outra que vem de Passo Real, que é um sistema mais antigo. Então a gente tem essas duas redundâncias. Se uma linha dessas falhar, a outra entra de forma automática. Quando entra no nosso sistema, além disso, essa transmissão em 69 mil volts é distribuída para as nossas 5 subestações. Além disso, nós temos uma outra conexão com a concessionária local aqui, em Lajeado. Se caso precisar, a gente faz a conexão também com eles de uma forma imediata. Então a gente tem um sistema assim bem redundante e a gente vem estudando e vem melhorando para aumentar isso, melhorar a capacidade da subestação de Lajeado e melhorar a subestação também de Forquetinha aqui da nossa região. A ANEEL chega a falar sobre determinadas linhas de concessão de crédito ou até de incentivo, colocando na conta do consumidor para os próximos anos as mudanças climáticas. É exatamente esse tipo de situação que Sim. vocês têm no horizonte, né? Sim, a gente acompanha muito isso porque a situação climática ela mudou. Hoje, com todo o envolvimento que nós temos que ter cada vez mais redundância no sistema. E a Sertel vem trabalhando também para aumentar suas redundâncias. Eu falei das linhas de transmissão, mas em redes de distribuição, Paulo, nós também temos isso. Ou seja, uma região às vezes acontece um vendaval, algo nesse sentido, e uma rede de distribuição desliga. De uma forma imediata, a Sertel vem colocando no seu planejamento, nos últimos anos, a gente vem colocando 20, 30 equipamentos que a gente consegue fazer de forma remota, lá de Teutônia, a ligação pela uma outra rede de distribuição. Então a gente tem que fazer esse outro anel que a gente fala tecnicamente e a gente tem que ir construindo. Então, ano após ano, a Sertel investe milhões, a gente vem levando para as nossas assembleias milhões de reais para a gente ir construindo essas redundâncias de sinal. Por quê? Tu precisa disso, só que em alguns momentos essa redundância ela se torna realidade devido ao consumo de energia elétrica. A demanda cresce, aquelas duas que uma era reserva, a outra não se torna mais reserva devido ao nível de consumo. Starta a terceira conexão. Então isso a gente vem fazendo, a gente vem priorizando tudo isso. Nestas circunstâncias, um revés envolvendo a energia solar, na questão de geração a mais do que ele consome. Uma informação técnica também que veio. O que está acontecendo em relação a isso? Com certeza, todo o setor, acho que a nível de Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, a gente vê que está acontecendo, tem muita energia solar sendo instalada nas regiões. E isso acontece um fluxo reverso, que a gente diz tecnicamente. Então começa a inverter as nossas, em vez do fluxo a energia ir para o consumidor está injetando para as usinas. Então inverte o fluxo, né? Então isso tudo, ele representa uma forma de cuidar. Por quê? As linhas de transmissão, o grande do Rio Grande do Sul, ela precisa ter o fluxo sentido para nós. Por quê? Porque tu precisa ter um sistema equilibrado, com frequência em 60 Hz, com estabilidade. E a energia precisa ser de dia e de noite. A gente precisa ter essa continuidade. No sistema, aí falando do sistema da Sertel, a Sertel não tem reversão de fluxo ainda. Não tem. Então está dentro da nossa realidade, da nossa cooperativa e está andando tudo certo, né, Paulo? Em relação à energia solar, para a Sertel tá ok. Não tem reversão de fluxo, né? Irineu, obras é a solução para a geração de energia, especialmente as hidrelétricas, né? Exatamente. E agora as eólicas também. Exatamente. Nós ontem ainda estávamos numa microassembleia em Taquara e apresentamos então os nossos investimentos para 2020, 25, 26 até 27. Mas este ano, 2025, nós deveremos investir em torno de 85 milhões nas duas cooperativas, né? Principalmente com relação à energia, geração,
recuperação, estamos falando numa recuperação muito intensa que está havendo, que é a Salto Forqueta, praticamente tem recuperação. está em recuperação. Nós havíamos inicialmente feito um levantamento lá de um prejuízo da ordem de 70 milhões. Felizmente, os geradores e as turbinas não tiveram problemas, então vai ficar em torno de 50 milhões. O prazo para ela entrar em operação novamente vai ser maio. E era, né, Paulo, nosso brinco de maior quilate, né? Ela estava paga e estava gerando toda a energia praticamente sem custo. E uma obra dessa, tu sabe, 100 anos, né, em condições normais. Mas a catástrofe nos pegou e agora estamos reconstruindo. Nas linhas de transmissão, ainda estamos com essa deficiência na travessia do rio. Aí vai ser construído torres de 60 metros de altura. Isso aí. Para livrar... Maior do que as linhas 69. As torres são maiores. São maiores. 60 metros. Para livrar, né, possibilidade 20 de... e tantos andares. Isso, na maior enchente, Paulo, que se repetir o fio, né? Então são duas torres de 60 metros, um de cada lado, e ele dá a baixada quando se faz a travessia, né? Essa altura mínima, em relação à maior enchente prevista, ela ainda vai ficar 10 metros acima. Tem que se prever. Tem que se prever. Exato. E também investimento na geração, né? Nós adiantamos o nosso planejamento estratégico com relação a Bom Retiro. Até em função de todo esse cenário que aconteceu, nós vamos iniciar a obra de Bom Retiro em agosto. Temos um prazo também de construção para 3 anos, né? Se tudo correr dentro da normalidade. Então é energia para mais 100 mil pessoas que vai estar disponível no Vale. Vai ser o processo de maior geração de energia da Sertel, Bom Retiro do Sul. Exatamente, o maior da região também, né? Então essa condição está startada. 3 anos é a previsão. 3 anos para geração. Também estamos no investimento da nova sede aqui em Lajeado, né, numa área que a gente fez uma permuta, e em torno de meio hectare a área, e devemos construir um prédio em torno de 1.500 metros quadrados, que vai abrigar todas as equipes, turmas pesadas, turma para construção, reconstrução, melhorias, a parte administrativa, a parte comercial, né? Logística de atendimento. Toda ela ali, num local de fácil acesso, Próximo fácil saída, Botânico, né? Exato, na montanha, né? E fácil saída para atendimento rápido, né? Então essa obra deverá ser construída em 1 ano. No aniversário dos 70 anos nós queremos inaugurá-la. Então são obras que tomaram, digamos assim, um diferencial no nosso planejamento. Tivemos que adiantá-los em função de cenários. Mas continuamos, as linhas, as redes, todas elas, né, com muitos investimentos para melhorar cada vez mais. E a gente fica feliz quando recebe do associado, né, o reconhecimento do trabalho que a gente executou, principalmente durante os temporais, né? E a própria ANEEL, na última pesquisa que fez, junto aos nossos associados, elegeu a Sertel entre as 3 melhores do país. Então, vai ser divulgado na noite lá, no dia lá, quem é o primeiro. Nós queremos beliscar esse primeiro. No atendimento ao associado. No atendimento ao associado. E um outro item também que chamou a atenção, e que também estamos entre as 3 melhores, foi o aumento do nível de satisfação do nosso associado em relação à última pesquisa. São quantas cooperativas de eletrificação no país? No país, entre cooperativas e permissionárias, em torno de 50. E a Sertel está entre as 3 melhores. A Sertel está entre as 3 melhores. Falando em investimento, seu Irineu, outro projeto que foi inclusive anunciado durante o almoço de aniversário na semana passada é com relação ao parque eólico que estaria sendo instalado em Teutônia. O que se propõe com isso? Este parque eólico, ele tem
legalmente ele precisa ser medida a velocidade do vento por 3 anos. Nós encerramos agora em novembro esses 3 anos e as anotações todas, as medições todas demonstram que é viável a instalação. Então agora estamos em processo de projetos, né? Levantando questões, onde fazer subestações, quer dizer, há a possibilidade de se startar. É um parque que vai ter energia para em torno de 150 mil pessoas, né? Mas ainda não está, digamos assim, no foco imediato. Ele vai ser depois da Bom Retiro, né? Até em função dos custos todos, né? Mas vamos fazer com que aconteça essa obra, garantindo mais energia para o Vale do Taquari. Obrigado, Irineu. Muito obrigado você aqui também, viu? Nosso tempo está nos empurrando, até porque a energia eólica não é tão barata, né, Irineu? Sim, sim. Mas eu gostaria de convidar o associado para as nossas assembleias. Tá. Hoje nós temos a assembleia em progresso, aí vamos ter uma pausa no Carnaval, dia 10, 11, 12 e 13 recomeçam. Hoje em progresso. Hoje em progresso. Dia 10 nós vamos ter em Salvador do Sul, dia 11 em Lajeado, dia 12 em Marquês de Souza e dia 13 em Teutônia. 19 horas, venham compartilhar conosco, venham nos assistir as nossas propostas. Tá bem, grande abraço, obrigado. Até mais. Tudo de bom. Muito obrigado por ter nos atendido, Irineu Hennemann, presidente da Sertel, e o Daniel Seck, vice-presidente